A produção de etanol, e aí foi dada a sua fórmula e a massa molar, é feita a partir da fermentação da sacarose, e aí mais uma vez a fórmula e a massa molar, que é hidrolisada obtida de vegetais como a cana-de-açúcar. E nessa reação, além do etanol, também é produzido dióxido de carbono, conforme a equação balanceada a seguir, e aí diz que em um experimento, uma solução contendo 17,1 gramas de sacarose foi submetida a uma fermentação e o dióxido de carbono produzido foi direcionado a uma solução de água de barita, que é uma solução aquosa saturada de hidróxido de bário, conforme representado aqui nessa figura. Bom, aí logo abaixo é mencionado o seguinte, olha, a pesagem do precipitado de carbonato de bário produzido no recipiente 2 forneceu uma massa de 35,46 gramas. E aí na letra A ele diz assim, olha, a fermentação da sacarose no recipiente 1 deverá produzir uma solução de caráter ácido, básico ou neutro. E aí qual é a função química da substância que é produzida na fermentação que confere esse caráter à solução? Bom, então aqui no recipiente 1 nós temos justamente essa reação química acontecendo. Então nós temos como produtos o etanol, que é um álcool, e nós temos o dióxido de carbono, que é um óxido, né? Só que aí, o que vai acontecer? Aqui, aí o que eu estou comentando agora é uma avaliação minha, tá? Eu acho que muitos candidatos que estavam fazendo essa prova, eu acho que falaram que a resposta da letra A, olha só, o que eu estou escrevendo aqui seria uma resposta errada, tá? E isso que eu estou falando para você que está acompanhando o vídeo é um achismo. Eu acho que alguns candidatos falaram que a solução tem caráter neutro. E aí, é uma opinião minha, tá? Eu acho que aqui na letra A ficou um pouquinho mal formulado. Por quê? Porque o texto está falando que o dióxido de carbono que está sendo produzido está saindo do recipiente 1 e indo para o recipiente 2. Então, o que na minha avaliação, eu acredito que alguns candidatos pensaram, pô, a letra A, né, tá perguntando qual vai ser o caráter da solução, como esse dióxido de carbono está indo para outro recipiente, só vai me restar o etanol. E o etanol, como ele é um álcool, né, um composto orgânico da função álcool, inclusive até tem aqui, né, perguntando sobre a função química, né, que às vezes dá uma ideia de que realmente é o álcool aqui, e como ele tem uma característica neutra, teve uma galera, né, que provavelmente falou que era neutro porque entende-se que o dióxido de carbono você está retirando lá para o recipiente 2. Só que a banca não considerou isso como resposta. A resposta correta seria o quê? Seria ácida. E por quê? Porque você deveria considerar que parte do dióxido de carbono iria reagir com a água, produzindo o ácido carbônico, que por sua vez ioniza, produzindo H+, né, que é o íon ácido, né, e o ânion hidrógeno carbonato ou bicarbonato. Então acaba, né, que aqui na letra A, a solução teria um caráter ácido, né, inclusive eu diria até levemente ácido, né. Então a gente sabe que o ácido carbônico que vai ser produzido, ele é um ácido fraco e a maior parte dele, né, tá passando lá para o outro recipiente. Então o que resta aqui seria você considerar que parte desse dióxido de carbono, ao reagir com a água, né, presente ali no recipiente de número 1, iria produzir o ácido carbônico ionizando, produzindo o H+, mais o ânion hidrógeno carbonato ou bicarbonato. Então esse H+ confere um caráter ácido à solução, mas eu acho que a questão ficou mal formulada ou então, digamos assim, ficou uma sacanagem, né? Vamos falar o português, claro. Eu acho que essa letra A aí ficou meio sacana aí essa primeira etapa, né? Mas enfim, não só a primeira, mas a segunda também, né? Mas enfim, continuando aqui. Aí qual é a função química da substância, né, que confere esse caráter da solução? No caso, a função química seria de óxido, tá? O dióxido de carbono, ele é considerado um óxido ácido. Show? Então era só dar a resposta de óxido. Bom, então agora vamos aqui para a letra B, né? Feita aí a minha reclamação da letra A, vamos para a letra B aqui, que é a parte de cálculo. Ó, calcule a massa de dióxido de carbono que é produzida na reação e determine o rendimento da reação de fermentação da sacarose no experimento descrito. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse pedaço aqui que a gente já resolveu, né? E aí vamos começar fazendo o seguinte, olha, eu vou resolver de uma maneira que dê para você entender aí no vídeo, tá? Então eu queria que você que está acompanhando o vídeo entendesse que a estratégia que eu estou trazendo aqui no vídeo é para você entender de onde saem os resultados, né? Qual é a resposta e tal, mas não necessariamente é a melhor estratégia ou a estratégia que você faria, né, num contexto de prova, tá? Então, à medida que eu for resolvendo, você vai avaliando, né, como que
que você iria fazer ou não, né? Isso aí é uma das funções pedagógicas aqui do nosso trabalho. Então vamos lá, ó, a gente quer saber a massa de dióxido de carbono produzida na reação e o rendimento, né, dessa reação de fermentação. Bom, o que a equação ela fala pra gente? Ó, que a gente tem a sacarose que vai produzir o dióxido de carbono, tá? Então esse é um ponto importante. A gente sabe a massa de sacarose que a gente iniciou na reação, tá? Então vamos fazer assim, olha, ele deu as massas molares, né? Então a sacarose vale 342, o dióxido de carbono vale 44. Eu vou jogar essa imagem aqui, eu vou jogar aqui pro lado, que aí eu já vou fazendo alguns cálculos aqui. Então se liga só, a cada 342 gramas de sacarose, né, que no caso seria 1 mol, eu tenho a produção de 4 vezes 44 gramas, né, que é a massa molar do dióxido de carbono, se eu tiver 100% de rendimento, não é isso? Então a equação me diz que 342 gramas de sacarose iria produzir 4 vezes 44 gramas de CO2 num cenário de 100% de rendimento, né? A equação ela trabalha com 100% de rendimento, é importante a gente não esquecer disso. E aí, o que eu posso fazer nesse cenário? Ó, eu posso tentar descobrir qual deveria ser a massa de dióxido de carbono produzida num cenário de 100% de rendimento, tá? Então, para isso, eu vou pegar os 17,1 gramas de sacarose que iniciou e vou tentar descobrir qual vem ser a massa de CO2 que eu produziria num cenário de 100% de rendimento, tá? Então, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Então, gramas de sacarose com gramas de sacarose a gente corta. Lembrando que a gente está calculando aqui nesse cenário, tá? E aí você não vai esquecer que é por 100% de rendimento. Então, x é igual a 17,1 multiplica 4 vezes 44 gramas de CO2 dividido por 342. Aí eu posso simplificar aqui, né? Aqui seria a proporção de 1 para 20. E aí 4 vezes 44 daria 176 gramas dividido por 20, que daria que x é igual a 8,8 gramas de CO2 num cenário de 100% de rendimento. Então, esses 17,1 gramas de sacarose deveria formar 8,8 gramas, tá? Ah, Marcelo, e o que a gente vai fazer com essa informação agora? Eu vou deixar ela quieta aqui, depois a gente vê o que vai fazer, né? Mas, agora, eu posso pensar em ver qual foi a massa de dióxido de carbono produzida na reação. E, para isso, a gente vai usar essa informação aqui, o seguinte, ó. Sabendo que o dióxido de carbono reage com o hidróxido de bário para produzir carbonato de bário, ele me deu a massa do carbonato de bário. Então, de alguma forma, com o carbonato de bário, eu vou rastrear o CO2. E como isso? Então, vamos escrever aqui a equação que representa essa reação química do recipiente 2, ó. Então, eu vou ter o hidróxido de bário reagindo com o dióxido de carbono para produzir o carbonato de bário e eu vou ter também a produção de água, né? Porque um óxido ácido com uma base vai produzir sal e água, tá? E aí essa equação ela já está balanceada, né? Eu não preciso me preocupar. E quais são as informações que eu tenho? Ó, a massa de CO2 eu já sei quanto que é 44 gramas. A massa do hidróxido de bário eu sei, a questão forneceu que é 171 gramas. E a massa do carbonato de bário eu também sei que é 197. Aí, o que vai rolar, galera? A questão disse a massa do carbonato de bário que foi produzido no recipiente 2, né? Então a gente tem o seguinte, ó, se eu sei que 44 gramas de dióxido de carbono produz 197 gramas de carbonato de bário, a partir de 35,46 gramas de carbonato de bário, olha o que eu vou fazer, eu vou conseguir descobrir qual é a massa de dióxido de carbono que foi produzida. Então essa regra de 3 aqui, ela vai me dar a resposta dessa primeira pergunta, porque a partir do carbonato de bário, eu vou descobrir quanto do CO2 que está reagindo. E aí você que está vendo o vídeo, talvez está pensando assim, pô, Marcelão, mas e o hidróxido de bário, você vai usar para alguma coisa? Não vou precisar usar para nada, tá? A questão forneceu aquela informação ali, mas não tem nenhuma utilidade ali, tá? Só forneceu para deixar a gente um pouco confuso, é normal isso. Então vamos cancelar aqui, ó, grama de carbonato de bário com grama de carbonato de bário, logo Y é igual a 35,46 multiplica 44 e divide por 197. Esse cálculo aqui vai me dar um valor de 7,92 gramas de dióxido de carbono. Então, galera, a gente acabou de descobrir qual foi a massa de dióxido de carbono que foi produzida na reação. Show? Então, a gente respondeu a primeira parte da letra B. Agora,
Agora, e para a gente calcular o rendimento da reação? Agora é que entra aquela informação que a gente descobriu anteriormente, ó. 8,8 gramas eu teria formado num cenário de 100% de rendimento, tá? E aí, 7,92 gramas de dióxido de carbono, eu teria um rendimento X aqui. E aí, galera, fazendo essa regra de 3, né, seria 7,92 vezes 100% divide por 8,8 vai me dar 90% de rendimento. E olha só que coisa bacana, ó. Lembra que eu falei para você que a letra A estava meio, sei lá, meio mal formulada? Aqui, imaginando, né, um cenário que o candidato tá fazendo lá a prova e tal, se talvez ele tivesse falado que era neutro, talvez ele poderia refletir, né, e voltar atrás um pouco aí da resposta da letra A para ver, pô, já que não teve 100% de rendimento, então deve ter uma parte de dióxido de carbono que ficou ali e que acabou produzindo justamente ali H+ e HCO3-, né, conferindo um caráter ácido ali. Mas eu realmente não tiro a minha opinião de que essa primeira parte da letra A, aliás, a primeira parte não, a letra A como um todo ficou um pouco mal formulada ou sacanagem com os candidatos ali. Enfim, então é isso, galera. Letra B finalizada, né, foi 90% de rendimento e a massa de dióxido de carbono produzida foi de 7,92 gramas, né, que foi justamente a massa que reagiu com carbonato de bário. E aí a gente encerra a questão de número 11.